Olá, tudo bem? Começando aqui nosso quarto episódio do nosso canal Alma Cavaleira. Hoje eu estou trazendo aqui uma pessoa muito bacana, inclusive é meu contador, tá? E a gente vai bater um papo legal hoje referente a alguns assuntos bem bacana para você que é pequeno empresário, tá tentando, tá pensando, tá sonhando em abrir o seu primeiro negócio, tá? Falar um pouquinho de empreendedorismo, mas o foco mesmo vai ser um pouquinho a área contábil, tá? Edivaldo, tudo bem? Tudo bem, Marcos, tudo bem. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui no seu podcast. Maravilha. Para a gente bater esse papo aí, falar um pouquinho sobre o mundo da contabilidade e o universo das empresas, dos micro e pequenas empresas aí do nosso país. Estou aqui à disposição para tentar informar, tentar ajudar aí no que for necessário. Maravilha. Quem é o Edivaldo? O Edivaldo. O Ed, o pessoal me conhece como Ed. O Ed é o meu novo contador. Sou empresário na área contábil, né? Trabalho com contabilidade já faz uns quase 20 anos, cara, que eu trabalho com contabilidade. É bastante tempo. Já perdi todos os cabelos na contabilidade, né? Mas eu sou o pai do Vinícius, pai da Raquel, esposo da Simone, né? Moro em Guarulhos, tenho 44 anos, eu trabalho lá também, o escritório é lá em Guarulhos, e estamos aí, né, na luta no dia a dia do mundo contábil, das empresas, tentando lidar com esse governo, com a legislação. Que muda todo dia. Muda todo dia. O Edivaldo, para quem não sabe, pessoal, já conheço o Edivaldo há longa data aí, é uma pessoa que é da área contábil aí, mas já se apresentou. Mas qual a sua formação, Edivaldo? Minha formação foi publicidade e propaganda. Justamente o que a gente tá fazendo, que legal, cara. Eu sempre gostei muito dessa área, da área de publicidade, da área de marketing, né? E aí minha primeira formação foi técnico em publicidade e propaganda. Depois eu me formei em administração, administração de empresas, e por último, ciências contábeis, né? Então, bacharel em ciências contábeis, essa é a minha formação atual. Maravilha. Edivaldo, cara, eu sempre tenho os meus alunos aí que perguntam: professor, eu quero sair da CLT, eu quero abrir um negócio. Qual a primeira dica que você dá para um carinha que, antes dele abrir um CNPJ, antes de procurar um contador, qual a dica que você dá para ele? Olha, para quem não sabe ainda o que fazer, mas só tem vontade, né? É vontade. Que eu falo, galera, toma muito cuidado que o negócio é perigoso. Qual é essa dica? Então, justamente, como a gente trabalha muito com MEI, inclusive, é interessante essa sua pergunta, porque o MEI, você sabe, né? O pessoal abre lá sozinho, à vontade, sem, né, muita dificuldade. A facilidade induz ao erro. Exatamente. Aí a gente pega muita coisa lá no Sebrae. A gente, depois eu vou comentar, a gente tem um trabalho junto com o Sebrae lá de Guarulhos. Certo. E a gente pega muitos casos assim, que a pessoa começa a empreender do nada, abre um CNPJ, né? E acha que não é nada, é só um papel, mas é algo muito sério. Então, para quem está querendo começar nisso, tal, né? Primeira coisa que a pessoa precisa fazer é se informar. Ela precisa buscar informação. A informação, ela é muito importante, não só para a pessoa não cair numa cilada, não fazer coisas erradas, como também para que ela possa prosperar, trilhar um caminho de sucesso. Então, informação, eu fui professor, você é professor, a gente tem que puxar, levantar essa bandeira aí da informação, do conhecimento. Precisa estudar, precisa se informar e buscar conhecimento naquilo que a pessoa está propondo fazer. E uma coisa bem interessante aí que você acabou de falar, por a gente ser professor, na nossa época, para a gente buscar conhecimento, pessoal, era um negócio muito difícil. Que era ir na biblioteca, reservar um livro para poder ficar com ele 2 horas e ainda anotava. Só hoje você que é dessa época, não sou dessa época não. Hoje a galera tá com o celular na mão, tem acesso à informação 24 horas, tá? Então, hoje tá mais fácil. Mas continuando, qual o primeiro passo para a pessoa se formalizar? Se formalizar? Bom, o primeiro passo é ela buscar entender qual categoria que ela está, né? Então, por exemplo, existem várias categorias de empresas e elas têm ali os pré-requisitos, ela se encaixa em uma ou outra categoria conforme ela for fazer. Então, um exemplo, não te cortando, um pedreiro
Certo. um eletricista, um mecânico. Acho que é as profissões mais comuns. Pronto, esses 3 são profissões que cabem dentro do MEI. Então, o MEI seria ali o primeiro degrau, o primeiro ponto onde eles vão buscar a formalização, né, como MEI. Porém, o MEI ele tem diversas limitações. A principal delas é o faturamento, né, que é aqueles R$81 mil por ano, 6.750 por mês. Então, é um faturamento muito limitante, né? Não sei se você contratou pedreiro ultimamente, mas... Ultimamente os caras estão ganhando bem. Viu? R$6 mil não dá para nada. Então, logo, a pessoa já se vê ali numa situação de ter que partir para uma empresa maior, uma formalização com uma microempresa. E esse é o caminho natural, né? Ela começa ali como MEI, é uma boa opção para quem está realmente começando e está numa categoria onde é permitido, porque nem todas as categorias permitem dentro do MEI, né? Mas é importante que ela esteja atenta ali, porque ela vai rapidamente passar desse limite e ser obrigada a ir para outras categorias. Entendi. Uma pergunta. Quando a gente fala do MEI, o imposto ele é tabelado ou ele é uma porcentagem em cima do faturamento? Não é porcentagem em cima do faturamento. Ele é um imposto fixo, né? Ele é um imposto fixo. Então, assim, o MEI ele pode ser indústria, comércio ou serviço, né? Dentro de um rol de atividades ali que são permitidas. Não são todos os serviços, não é tudo que pode ser feito. Mas dentre as atividades que são permitidas, ela tem ali um valor, que é a maior parte desse valor, que está girando em torno de R$80, R$87 o pagamento, a contribuição do MEI. Esse valor, a maior parte dele é contribuição para o INSS, tá? Então, desses R$80 aí que a pessoa paga, já é o INSS dele, logicamente com benefícios limitados, né? Então você tem ali aposentadoria por tempo de serviço, você tem também ali as coberturas do INSS como auxílio-doença, acidente de trabalho, licença maternidade, né? Você tem ali os benefícios do INSS, há uma carência para isso também, existe um período de carência para poder usufruir desses benefícios, e a outra pequena parte ali daquele valor, ela é ISS, que é o Imposto sobre Serviço, e também o ICMS. A parte do ICMS é R$1 e a parte do ISS é R$5. O restante é contribuição para a Previdência. Poxa, interessante. Pode contratar funcionário? Pode contratar até um funcionário, né? Somente um funcionário, e esse funcionário ele tem que ganhar até um salário mínimo ou o piso da categoria ali, conforme o sindicato determina. Então, mas pode ter sim. Interessante. Pessoal, interessante aí, ó. Você que é um eletricista, você precisa de um ajudante. Você que é um pedreiro, você precisa de um ajudante. Sim. Você que é um mecânico, você precisa de um ajudante. Então, provavelmente, né, o governo já pensou nessas situações em si. Existem projetos, tá? E já tem alguns anos que esse projeto vem rolando, mas até agora não saiu, que é de aumento desse limite, né, de 81 mil, e também o aumento do número de funcionários para 2 funcionários. Mas, por enquanto, ainda está só no projeto, ainda não está valendo. Maravilha. E deixa eu perguntar, Edivaldo, uma dúvida que você fala assim, quando a gente fala 81? 81 por ano. 81 mil por ano, em um mês eu não faturei nada. No outro mês eu faturei 9 mil. Tem problema. Não tem problema. Não. É a somatória que vai valer lá no final do ano. É isso? Você precisa... No final dos 12 meses. Exatamente. Você precisa... 12 meses e é ano também. Estranho, né? Mas é assim, ó. Você abriu a empresa agora em março, por exemplo. Você não tem mais 12 meses. Perfeito? Você tem aí, 9 meses aí. Então você tem que pegar os 81 mil e fazer esse limite proporcional. Então você pega ele e divide por 12 vezes a quantidade de meses que ainda faltam. Então você não tem 81 mil mais esse ano. 81 mil é de janeiro até dezembro. Seria de janeiro a dezembro. De janeiro a dezembro, exato. Então isso é uma coisa que acontece muito, o pessoal errar. Abre em novembro e acha que tem 81 mil. E não tem. Não é. Entendeu? Poxa, e aí tem um detalhe, uma pegadinha, né? Que é o quê? Se você ultrapassa o limite dos 81 mil no primeiro ano, você é obrigado a retroagir para a data de abertura e dar o tratamento da empresa como Simples Nacional e não como MEI.
Já vira automático. Se você ultrapassar no primeiro ano, então é como se você não fosse MEI. Não deveria ser MEI. Então você volta lá para a data de abertura da empresa e tem que fazer tudo como uma empresa dentro do Simples Nacional. Aí que entra o que acontece. Pessoal, negócio muito interessante. Às vezes você foca muito na operacionalização do negócio, você que seja um mecânico, seja um eletricista, entre outros, e esquece desses detalhes. E aí a hora que você vai conversar com o seu contador, que você vai levar um susto desse. Muitas vezes esse cara nem tem um contador, né? Que é aquilo que a gente estava conversando há pouco. Ele acaba entrando lá no site, ele mesmo vai e abre o MEI, ele ouve aí que não precisa de contador, e isso também é uma lenda. O MEI, ele precisa de um contador, depois eu explico por quê. Não é obrigado, mas ele precisa de um contador, tá? E aí ele mesmo vai fazendo, ele acha que é só pagar aqueles R$80 lá por mês e tá tudo certo. E no fim das contas existem outras obrigações. Eu costumo dizer que o MEI, ele é uma ilusão. Em que sentido? A gente tá falando aqui de empresa, tá? A gente está falando de volume, a gente está falando de faturamento. Eu não estou falando ali da dona de casa que faz um bolo de pote e que vende uma coxinha, aquele rapaz do espetinho do churrasco, não. Esse é o MEI mesmo, e o MEI foi criado para esse público, para aquele público que estava totalmente fora da Previdência, totalmente informal, e isso é um problema para o governo, porque ele vai ter que mais cedo ou mais tarde dar uma assistência para essa pessoa, e essa pessoa nunca contribuiu. Por mais que a contribuição do MEI seja bem pequena, está inserindo a pessoa nesse mundo, tá certo? Então esse é o MEI e foi feito para esse pessoal e tá tudo certo, né? Mas quando a gente fala de empresa, a gente tem uma situação que o MEI, ele te dá daqui e acaba te tomando do outro lado, tá? Por quê? Porque assim, o que o pessoal, muita gente não sabe é que o faturamento do MEI, ele vai para a declaração pessoa física da pessoa. Sério? Então assim, o MEI, apesar de ser um CNPJ, ele é um empresário individual. Então, juridicamente, essa categoria, ela não tem uma personalidade jurídica, ou seja, o patrimônio do empresário se mistura com o patrimônio da empresa. É tudo, ao fim das contas, uma coisa só, tá? Então, o que acontece? Esse faturamento da empresa também se mistura com o rendimento da pessoa. Logo, esse faturamento ele tem que ir para a declaração da pessoa física. Não basta só fazer aquela declaração anual do MEI informando. Teria que levar esse faturamento lá para a declaração da pessoa física. E no momento em que você joga 80 mil de faturamento de rendimento na sua pessoa física, para onde vai ser o imposto de renda? Não é? A Receita Federal vem em cima. Então, assim, tá tudo amarradinho, Marcos. É ilusão quem pensa que pode dar um nó. Cara, a coisa mais difícil que tem é esconder dinheiro. Não tem como. E por falta de informação, o pessoal acaba não fazendo. Não faz a declaração de imposto de renda, acha que não tem que fazer, né? E acaba ficando aí no risco, né? É difícil ser pego? Sinceramente falando, é difícil ser pego. A Receita Federal não tem braço para fiscalizar tanta gente. Porém, a tecnologia avança, a inteligência artificial está aí, e cada vez mais a Receita Federal tem filtros e tem formas de fazer os cruzamentos de uma forma mais eficiente, nada manual, né? Então o risco ele existe e é cada vez maior. A pessoa pode estar aí 10 anos aí com o MEI, nunca aconteceu nada, mas ela está no risco, e muitas vezes sem saber. Então Você falou um negócio aí, Edvaldo, que ainda não é uma pergunta que eu ia te fazer, mas já vou adiantar ela. Essa integralização do capital do MEI, né, que seria o faturamento, o cara recebeu um valor, ele tem a conta pessoal, né, e tem a conta empresa, MEI. E aí ele foi em algum local lá, fez um empréstimo no MEI, e o negócio saiu, a empresa, o MEI saiu do trilho. Certo. Virou uma conta, e o banco quer receber aquilo ali. Sim. Aquela conta vai interferir direto, então, no CPF dele? Sim, mas nem precisa ser MEI para isso. No próprio Simples Nacional mesmo, ou qualquer outro débito tributário, é escrito tanto no CNPJ quanto também no CPF. Então, por exemplo, você tem lá um débito
pode ser de MEI, pode ser de Simples Nacional, um débito tributário. E você está lá, esse débito no que a gente chama de conta corrente, que ainda está sendo cobrado pela Receita Federal. Tudo bem, você pode ir lá, parcelar, tudo certo. Quando isso vai para a dívida ativa, vai para o CPF, vai para a Procuradoria, né, que vai para a dívida ativa, é feita a inscrição nos dois, no CNPJ e no CPF. A pessoa recebe lá 2 cartinhas, uma no CPF e outra no CNPJ. É o mesmo débito. Interessante. Né? Inclusive, vai muito para cartório, tá? Já vai para protesto, vai para cartório. E a dívida ativa, eu acho que é uma das dívidas mais complicadas de se mexer, né? Então, pelo que eu andei lendo. O problema quando vai para a dívida ativa é que as opções de parcelamento, elas não são opções muito acessíveis, no sentido de que, poxa, se a pessoa não está conseguindo pagar R$80, por isso ela acumulou aquela dívida, né? A parcela mínima, por exemplo, na Procuradoria é de R$300. Não vai para quem está com um rendimento baixo. Então o cara acaba ficando, isso aí vira uma coisa que depois fica impagável, né? Interessante. E nesse caso aí, Edivaldo, venci lá os meus 80 mil, quero sair do MEI e quero abrir a minha empresa. O que muda? Ótimo. O que a gente aconselha é não deixar chegar nisso. Fazer antes. Fazer antes de você estourar. Existe uma margem, é uma regra tributária lá dentro do MEI que é o seguinte: você atingiu 81 mil, vamos supor, em outubro você atingiu 81 mil, ok? Você tem ali até o final do ano. Então você atingiu em outubro, você precisa fazer a comunicação que você ultrapassou o limite e você vai passar a ser Simples Nacional em 1º de janeiro do ano seguinte. Por quê? A opção de regime, mudanças de regime acontece sempre na virada do exercício, nunca no meio do ano. Então, você vai continuar como MEI até o final do ano, porém, em 1º de janeiro do próximo ano, você já não é mais MEI, passou a ser Simples Nacional pela tendência natural. Pois bem, só que o ano não acabou ainda. E você tem até dezembro, certo? 81 mil. Aí você tem ali uma margem que vai até 97. O que é esses 97? São 20% acima dos 81, né? Esses 97 mil significa o quê? Você passou de 81, mas não ultrapassou 97, você vai pagar a diferença do imposto, dos 81 para os 95, vamos dizer. Paga essa diferença e ano que vem você é Simples Nacional, tudo certo. E se eu ultrapassar os 97? Aí entra aquela regra que eu falei. Você retroage para 1º de janeiro. Jesus. Galera, é só contador para saber disso, então, tá? cara, você que tá lá na operação do dia a dia não vai conseguir fazer isso. Entendeu? Então, o que você faz? Você vai retroagir para 1º de janeiro. Você é Simples Nacional de 1º de janeiro. Ou seja, você tem que fazer todas as declarações que o Simples Nacional tem que fazer, que não são poucas, né? Certificado digital, entrega de declarações que já estariam atrasadas. Isso já vai gerar multas por atraso de entrega. E aí vai longe, né? Nessa mudança no caso, o MEI... pode ser feito, você não precisa ter o contador, entre aspas, já quando você sai do MEI para o Simples ou qualquer outro regime, é obrigatório por lei você ter o contador. Você tem que ter o contador, porque existem uma série de obrigações, declarações, a gente chama de obrigações acessórias, que é diferente, existe a obrigação principal, e a obrigações acessórias. Isso aí são conceitos. Obrigação principal é o quê? Pagar o imposto. Essa é a obrigação principal. Obrigações acessórias é tudo aquilo que envolve o pagamento desse imposto. Então, emitir uma nota fiscal é uma obrigação acessória. Certo? Fazer declarações que o governo exige para que você informe lá o seu faturamento e outras coisas para o governo. São obrigações acessórias. E aí, essas obrigações todas, dificilmente o empresário vai conseguir saber fazer. O cara tem que e ser aí, especialista da ele área. Precisa ter um contador para poder cumprir todas essas obrigações. No seu escritório lá, quais são os principais casos que acontecem? Cite alguns exemplos aí referente a essas situações. Acontece muito. O cara chega lá e fala assim: cara, o meu MEI lascou. Pegou fogo.
quero que você apague aí. O que acontece? Acontece muito, principalmente porque nós temos lá em Guarulhos uma associação de contadores, você conhece, a AECG, é a Associação de Escritórios Contábeis de Guarulhos. Essa associação, cara, ela começou no Sebrae e na Associação Comercial de Guarulhos, com um grupo de contadores, né? Existiam ali reuniões setoriais. Então, existia o grupo lá dos contadores, grupo de oficinas mecânicas, grupo de escolas, grupo de advogados, grupos setoriais. E eu comecei a fazer parte, ainda trabalhava como funcionário do escritório de contabilidade e comecei a fazer parte desse grupo e tal. Bom, esse grupo cresceu e tal, e a gente começou a fazer várias ações ali na cidade, viramos uma associação própria, e uma das ações que a nossa associação faz é um plantão de atendimento no Sebrae, lá de Guarulhos. Legal, cara, eu falo isso com bastante orgulho, porque é uma ação muito bacana que a gente faz e muito importante para a sociedade lá, que é o quê? Toda segunda-feira e quinta-feira, no período da manhã, tem um contador de plantão lá no Sebrae para dar atendimento ao pessoal. É um trabalho voluntário que a gente faz. O próprio contador vai lá? Nós vamos lá. Só usa o espaço do Sebrae. A gente senta lá, tem uma salinha lá separada para nós, para nossa associação, e a gente faz um plantão lá de segundas e quintas de manhã para tirar dúvidas, dar atendimento, dar essa ajuda aos MEIs e aos pequenos empresários com assuntos relacionados à contabilidade. E por isso a sua pergunta, isso acontece muito? Acontece muito, né? Acontece muito principalmente através desses plantões do Sebrae. Então, cara, eu pego muito lá, muito caso, por exemplo, final do ano, as empresas que estão com débitos lá do MEI e tal, elas são desenquadradas. O cara é excluído, expulso do MEI e do Simples Nacional. Nossa, o cara vai pro lucro presumido direto. Meu Jesus. Né? Lucro presumido são empresas que faturam até 78 milhões no ano. Aí o cara já se assusta quando ele recebe a cartinha. Né? Não, esse é um grande problema. Há de concordar comigo que empresas que faturam esse valor e que estão no lucro presumido tem muito mais obrigações do que uma empresa do MEI. Claro. E que as multas são muito maiores. Diferente. Né? É um outro universo. Bom, o cara não fica sabendo que ele foi excluído do MEI. Ele está lá vivendo a vida dele, não está pagando, né? Não está pagando DAS, e nada acontece. Um dia, uma hora, ele descobre lá que ele saiu do MEI por algum motivo. Ele foi fazer um financiamento, o gerente do banco avisou para ele, tem algum problema com o teu CPF aqui, ou ele recebeu a taxa de fiscalização da prefeitura, que o MEI não paga, mas as outras empresas pagam. Aí ele recebe lá uma cartinha do cartório, e aí ele vai descobrir que ele está excluído do MEI. Às vezes há 1 ano, às vezes há 2 anos. Meu Jesus. Já peguei muitos casos assim, né? E o cara tá lá, já fora do MEI há muito tempo, sem ter contador, sem estar pagando nada. E assim, é culpa do cara, porque, poxa, ele tem o CNPJ lá e simplesmente engavetou, e, né? Mas acontece demais isso aí, tá? Então, por exemplo, agora no fim do ano houve bastante desenquadramentos, o pessoal vai procurar lá o Sebrae, né? Para fazer para ver como resolver. E, por exemplo, passou 31 de janeiro, não dá mais para resolver. O prazo para o cara voltar para o MEI e mesmo para o Simples Nacional é até 31 de janeiro, desde que ele quite, resolva os problemas, parcele, né? E consegue voltar. Mas passou de 31 de janeiro, fevereiro já, não consegue mais, entendeu? Então a gente pega vários casos lá assim, que faz nesse caso? Tem que dar baixa na empresa. Baixa do zero. Outra dúvida que tem, isso aí alguns alunos já me fizeram essa pergunta, quando você é do MEI, da micro pequena empresa para cima, sim, tranquilo, mas e o MEI? Por exemplo, o cara é um eletricista, é um mecânico, é um, sei lá, cara trabalha, um pedreiro. Onde ele abre o endereço do MEI? Ele pode abrir em qualquer lugar? Eu abri lá no endereço do meu apartamento, da minha casa. Pode abrir? Pode, cara, pode. Por incrível que pareça, sim. Isso também é uma outra coisa que dá problema. Porque assim, lá no sistema do MEI não há nenhum filtro. Você colocou um endereço, ele não pede nem IPTU.
nem nada. Deus. Ele não pede nenhum comprovante que o endereço existe. Então, qualquer endereço que você colocar lá, pôs o CEP, colocou a numeração, ele vai deixar abrir. Então, ele permite você abrir com o endereço da sua casa, permite você abrir. Mas veja bem, como eu falei, o MEI são atividades de baixo risco. Atividades que não tem problema o cara abrir ali, é só o endereço fiscal. Porque não há uma produção, não estamos falando de uma indústria, de uma coisa que vai ter. É para ajudar, para resolver a situação. Então, se você burocratizar demais, não vai funcionar, certo? Então, é permitido sim abrir ali. Mas isso não significa que o MEI não precisa ter as licenças, ele não precisa fazer tudo que uma outra empresa precisa, né? Então, quando a pessoa abre o MEI, ele tem 180 dias, isso já está lá no certificado do MEI lá embaixo. E quando ele abre o MEI, ele concorda com os termos, né? Na maioria das vezes não lê nenhum. Não lê, mas concordou com todos. E lá está dizendo que ele tem 180 dias para promover as legalizações que ele tem que fazer. Então, tirar as licenças. Então, vamos pensar o seguinte, voltando lá ao exemplo da pessoa que faz marmita e vende lá pelo iFood, ou faz um bolo de pote, ou faz alguma coisa, ela tem que tirar uma licença da vigilância sanitária. Tem que fazer. Só que quando ela chega lá na vigilância sanitária, não tem um regime de licença especial para o MEI, é a licença geral. E aí como é que ela vai fazer? Na casa dela. Ela não vai ter laudo de bombeiro lá. E o MEI tá dispensado de ter o bombeiro, se tiver dentro, se for na casa dele, né? Aí ela não vai ter uma série de coisas que são exigidas no caso do licenciamento da vigilância sanitária, se for uma indústria, CETESB, meio ambiente, uma série de coisas. Mais um monte de então aí vira um calhamaço de coisas, né? Mas respondendo a sua pergunta, sim, é possível abrir em qualquer lugar. Porém, quando a empresa crescer e ela tiver que sair do MEI, ela vai precisar fazer lá todo o processo de alteração do CNPJ dela e de todas as inscrições. Nesse momento, é solicitado no sistema lá que chama RedeSim, uma etapa do processo que chama viabilidade. O que é a viabilidade? É a consulta se aquela atividade é permitida naquela região. Ela é permitida naquele não lugar. Significa que está licenciado. Só está verificando o zoneamento. Se aquela atividade é compatível com aquela região. Entende? Exemplo. Eu estou vendendo comida pelo iFood, mas eu moro lá no nono andar. Seria isso? Seria, mas não é nem a questão do andar, é a questão da região, do bairro em que você está. Então, entendi. Por exemplo, eu tenho... vou falar posto de gasolina, que posto de gasolina poderia ser MEI, mas você tem lá uma determinada atividade que não é permitida naquela região. Entendi. Por exemplo, você é torneiro mecânico e você vai fazer ali fabricação de peças de metal, certo? Você tem uma maquininha lá na tua casa que você faz na garagem da tua casa, só que o seu bairro é estritamente residencial. Pela legislação de zoneamento da cidade, uma atividade de tornearia não é permitido num bairro local residencial, entendeu? Só que o cara já está como MEI lá há um tempão. E a hora que ele tem que sair, não é permitido. Aí ele tem que mudar mudar de lugar. Uma das coisas também interessantes, que eu inclusive atuo, né, eu trabalho, a minha empresa é nesse regime, é você usar o endereço fiscal. É seguro? É seguro e é uma excelente saída. Sério, cara? É uma excelente saída por vários motivos, mas um deles você não coloca na empresa o endereço da tua casa. Você não expõe o seu endereço residencial. Expõe o seu endereço residencial. Apesar de que existem formas, existem... Você localizar, sim. Existem relatórios que você puxa de registro, eu não vou dizer aqui quais são para não ensinar o pessoal a buscar informação, mas existem formas de você buscar informações aí, você descobre algumas coisas, mas você não está colocando o endereço da empresa no endereço da tua residência. Então isso é uma vantagem, né? A segunda vantagem é que nesses casos aí que você não consegue licenciar uma atividade no seu local, você vai lá, contrata o escritório virtual
que inclusive tem modalidades com inscrição estadual, que é para empresas que precisam, que fazem comércio, né, compra e venda ou industrialização, e você consegue abrir a empresa lá sem problema nenhum. Eles já vão ter a documentação tudo pronta. Toda a documentação pronta. A gente utiliza muito isso, né, tem parcerias com as empresas de escritório virtual. Quando o nosso cliente precisa, a gente faz a indicação. Poxa, interessante. Inclusive a minha é aqui na Avenida Paulista. Sim. Muito interessante. As empresas têm escritórios em todas as cidades por aí, então é uma boa saída. E um dado interessante para você que está crescendo, um dia você vai precisar receber um cliente, fazer uma reunião. Sim. Você vai passar muito mais credibilidade com um endereço. Por exemplo, se fazer um endereço no centro de Guarulhos, aqui na Avenida Paulista, onde é que a gente está, você vai passar uma credibilidade maior para o seu cliente. E outra, nesses locais, nesses endereços fiscais aí, geralmente a galera já tem toda a estrutura e você paga por hora. Sim, exato. É um negócio muito interessante. Uma coisa que a pandemia nos ensinou muito, né? Nos adaptou muita coisa. Nos adaptou, exatamente. Então, assim, a gente quebrou aquela situação de, poxa, eu preciso ter aquela coisa no quadradinho e tal, né? Sim. Nós mesmos, hoje o escritório cresceu, graças a Deus a gente está com bastante movimento e tal, mas nós trabalhamos num regime praticamente home office. Todo né? mundo... Nós temos lá um escritório tradicional, onde eu sou sócio lá, e nós temos uma base, mas na Meu Novo Contador, por exemplo, a minha secretária, ela trabalha da casa dela. Poxa, que interessante. Ela trabalha lá da casa dela e sem problema nenhum, funciona muito bem. Hoje, a sua empresa, ela atua mais em qual perfil de cliente? O cara que está começando, o cara que já é MEI, o cara que está lá no Simples Nacional, qual é o perfil hoje? Você fala assim, poxa, minha carteira de cliente, mas o perfil é esse aqui. Legal, Marcos, obrigado pela pergunta. Assim, nós atendemos todo tipo de empresa e em todos os segmentos, porque nós temos lá, trabalhamos em duas frentes, tá? Então, eu tenho uma participação no escritório que a gente chama de escritório tradicional, que é aquele escritório que tem uma sede, que tem a galera lá toda, com mesa, pessoal trabalhando, né? Que é a Controller e Oráculos, que fica lá em Guarulhos, né? Então, nós temos lá, estamos lá dentro da Controller e Oráculos, e quando a gente tem uma prospecção de um cliente num perfil que tem uma necessidade de contar com uma estrutura maior, para você ter uma ideia, entre o escritório de contabilidade, a administradora de condomínios que nós temos lá, e também a empresa de saúde e segurança do trabalho, nós temos uma equipe de mais ou menos umas 60 pessoas. Bastante. É bastante gente. Então a gente tem departamentos, né, para poder cuidar. Os funcionários, eles cuidam de uma determinada carteira de clientes. Então está bem estruturado. Quando a gente tem uma prospecção de um cliente que está nesse nível, o cara tem 50 funcionários, o cara precisa, né, tem a necessidade de uma estrutura melhor de atendimento, a gente aloca o cliente dentro dessa estrutura. Quando a gente tem um perfil de cliente que é mais voltado para digital, que é a Meu Novo Contador, então o Meu Novo Contador nasceu para atender esse outro nicho, que são os MEIs, microempresas, prestadores de serviço ou comércio, e autônomos, profissionais autônomos, né? Então, o nicho que a Meu Novo Contador atua são esses: MEI, microempresas, pequenas empresas e prestadores de serviço. Mas a gente atende todo tipo de empresa no Brasil inteiro. E, dependendo da necessidade, a gente aloca dentro dessa outra estrutura. Entendeu? Para quem está começando hoje, Edivaldo, fala, poxa, que existe muitas... Quando eu falo possibilidades, vamos pensar da seguinte maneira. Tem aquele pedreiro que está trabalhando na construtora, do nada a construtora fala para ele, cara... Você tem que abrir um CNPJ. Você tem que abrir um CNPJ, porque semana que vem você já vai trabalhar comigo como PJ. Sim. Quanto tempo sai um CNPJ do MEI? MEI? Um dia para o outro. Um dia para o outro, pessoal. E um dia para o outro. Quando a gente já vai lá falar, beleza, a gente já não está mais MEI. Para fazer essa mudança. Sim, a gente precisa analisar o que é melhor. Será que é melhor a gente fazer a migração? Ou migrar? Ou será que é melhor fechar o MEI e abrir uma nova? A gente vai fazer esse estudo. Tá. E para abrir essa nova? Vamos lá.
tanto abrir uma nova quanto a migração, o prazo é praticamente o mesmo. Os custos também são os mesmos. O que muda é a burocracia, né? Então, dependendo do que vai ser feito, vai ter que mudar endereço, por exemplo. Isso vai levar um processo, a prefeitura autorizar, a liberar nota. Então, dependendo da necessidade do cara, é muito mais fácil fechar enquanto está como MEI e abre já uma nova do zero. Mas o prazo, em torno de 15 dias, dá para fazer tranquilamente. Tá. Uma dúvida que surgiu. Eu tenho o meu MEI aberto. Sim. Eu posso abrir outra empresa em nome? Ou eu tenho que fechar primeiro o MEI para depois abrir outra? Uma das características do MEI é justamente essa. Microempreendedor individual. Então, é uma pessoa só, individual, uma empresa. Você não pode ter mais de um CNPJ no nome. Então, se você é sócio de uma empresa ou tem uma limitada unipessoal, que é possível agora, você não consegue abrir um MEI. No momento que você vai abrir um MEI, esse CPF já faz parte do quadro societário de uma empresa, não pode, entendeu? E se você tem um MEI, você não pode abrir uma outra empresa também. Vai dar aviso no sistema e seu MEI vai acabar sendo desenquadrado porque você não pode permanecer nessa situação. Com essa resposta, você já me deu a linha para outra pergunta. Imagine, o cara é casado, ele já tem um MEI, a esposa dele pode abrir outro MEI? Tem interferência alguma coisa ou não? Olha, nada impede que ela abra outro MEI, tá? Inclusive, vamos tirar aqui o crachá de contador aqui, é uma saída que o pessoal faz para poder correr dos 81 mil. Então, eu abro o meu MEI aqui, tem 81 mil para faturar. Aí você abre outro MEI aí e a gente tem mais 81 mil para faturar. Então, é uma coisa que é errado, mas o pessoal faz, isso é comum, tá? Comum o pessoal fazer. Porém, qual é o risco? A Receita Federal entender que é um grupo empresarial. Essa é justamente essa dúvida. Porque por ser casado, não é nem por ser casado, não. A mesma atividade, no mesmo local, fazendo a mesma coisa. É verdade. Entendeu? A declaração de imposto de renda ao cônjuge, aquela coisa toda. Exato. Há o risco, tá, Marcos? Há o risco. Mas é difícil pegar? Há o risco. Há o risco. É como eu falo para os meus clientes, cara, tudo você pode fazer. Você tem que calcular o risco. Você só não pode fazer sem ter a informação. A minha função é te mostrar como que funciona, qual é a forma correta e que risco que você está correndo, né? Para ser bem sincero, não adianta, todo o pessoal faz as coisas erradas até que por uma questão de sobrevivência. Tá certo? Não tá, mas essa é a vida real, né? Essa é a vida real. Agora, o que não pode é a pessoa fazer sem ter noção do que ela está fazendo, né? É o que eu falo bastante, inclusive lá no Sebrae, falo assim, olha, minha função aqui é só te orientar. Você toma a decisão do que você vai fazer, mas você não pode fazer sem saber o que você está fazendo. Então, os riscos são esses. Entendeu? Entendi. Então, vai para cima. É cada detalhe que a gente vai conversando. São muitos detalhes, cara. É que nem imposto de renda, que a gente está entrando agora, né? Eu costumo dizer, imposto de renda é fácil, mas não é simples. Verdade. É fácil, cara. Você entra lá, preenche. É fácil, poxa. Você vai respondendo e vai preenchendo, né? Mas não é simples. Tem detalhes. Que faz toda a diferença. Nessa é que o pessoal cai. Ô, Edivaldo, nesse caso aí, quando a gente fala de MEI, eu acho que é onde é que está a maior massa. E quando a pessoa não fatura, deixa o MEI e vai pagando só aquela parcelinha lá do imposto, que ele é fixo, né? Todo mês. Tem algum problema? Não, problema não tem, mas existem regras também, tá? Então, quais são as regras para o MEI? Ele está quando fala fatura, você está falando de emitir nota. Isso. Não é isso? Beleza. Porque faturar não é emitir nota. Seu faturamento é o que é o seu faturamento? É quanto entrou de grana. Não importa se foi com nota ou não. Tá? Então, essa é a sua receita. O que conta para o MEI e para Simples Nacional e para todos é a sua receita. Não está vinculado ao faturamento, ao fato de emitir a nota ou não. É quanto que entrou para você.
tá? E aí também tivemos aí uma mudança no final do ano aí, que a Receita Federal, observando o que vinha acontecendo, né, falou assim, ó, a gente vai considerar toda a tua movimentação financeira, não importa se você está recebendo na conta física ou na conta jurídica, tá bom? Nossa então, porque assim, mas eu não, esse aqui não passou pela conta da empresa, então tudo bem. Mas você tá recebendo. Cara, a Receita tá sabendo disso aí, tá? Não adianta. Ela não tá sendo enganada, poxa. ela sabe. E ela mandou um aviso, presta atenção, né? Olha, a gente tá vendo o que vocês estão fazendo e a gente vai considerar toda a sua movimentação financeira, independente se você está recebendo pela conta física, jurídica, se é Pix, se é boleto, não importa. A gente consegue identificar aqui que isso é proveniente da atividade do MEI e vai considerar isso para o limite de 81 mil, tá certo? Então a Receita tem monitorado isso cada vez mais. Tá? Não dá para tentar fazer a receita de boba, não. Surgiu uma dúvida aqui agora, justamente em cima disso. Imagine, do nada, eu paro de movimentar a minha parte CPF. Sim. E só movimento o MEI. Uhum. Então, tudo que eu vou receber, claro, só faço nada, o faturamento em cima do MEI, vou recebendo. Mas os meus gastos pessoais do meu dia a dia. Você faz lá na conta jurídica também. Tudo no MEI. A minha compra de mercado, eu lanço tudo lá. Tem algum problema ou não? Então, tem problema. Tá? E é o mesmo problema que eu acabei de falar de você fazer também o contrário, movimentar tudo na física. É a mesma coisa, tá? Primeiro, a gente está aqui falando sobre gestão, sobre melhores práticas de administrar um negócio. Primeiro que a primeira coisa que você precisa pensar é que você tem que separar as duas coisas. Seus bolsos, tá certo? A empresa não é obrigada a pagar as suas saidinhas de sexta-feira. Isso, justamente isso aí que eu queria saber. Porque senão a empresa nenhuma vai para frente, certo? Ela precisa ter ali um fôlego financeiro, um caixa. O dinheiro que você faz não é teu, é da empresa. É da empresa, sim. E a empresa remunera você por estar trabalhando na empresa, como sócio da empresa, como dono, como faz tudo, ela remunera você, mas o dinheiro é da empresa. Então, primeira coisa, Marcos, você precisa sim fazer essa separação. Ah, mas se eu não fizer, o que acontece? Não acontece nada, só que você vai ter dificuldade para crescer, você não vai ter controle nenhum, você não sabe quando você está lucrando, você não sabe nada. Você pode até dar muito certo, na sorte, mas zero de gestão, né? E ainda mais, tem um outro problema que é o seguinte, quando você mistura, você dá margem para a receita, aí é onde mora o problema, você dá margem para a receita fazer uma livre interpretação. Você sabe, tem uma coisa que chama prolabore. Sim. O que é o prolabore? É o salário do sócio. Então, como eu falei, o dinheiro que entra não é seu, é da empresa. O sócio trabalha na empresa e ele recebe um salário. Assim como o CLT recebe o olerite dele lá, o sócio também. Ele tem lá o prolabore dele, certo? Esse prolabore é a remuneração pelo trabalho que o sócio exerce dentro da empresa. Pois bem, se você não tem um prolabore definido, se você não tem ali quanto que a empresa está pagando para você, tudo que entra é prolabore. Aí temos uma seguinte situação. O lucro, ele é isento, mas o prolabore é tributável. Sim. Certo? Então, você, pessoa física, CPF, recebe ali um valor de prolabore e você paga imposto de renda, por exemplo, sobre esse prolabore. Se você não tem um prolabore definido, a Receita Federal pode considerar que tudo é prolabore. Tudo que a empresa ganhou, a empresa repassou para você. Logo, esse valor todo é a remuneração. E ela tributar você no imposto de renda sobre o valor total. Por isso que é importante, mesmo o MEI, ter a contabilidade. Poxa, muito ele está obrigado a ter contabilidade? Não, não está. Mas você vai gerenciar o seu negócio. Mas ele deveria ter contabilidade, sim. Por quê? E aí eu vou te explicar como que funciona a contabilidade do MEI. Eu oriento os meus clientes todos a fazerem a seguinte situação. Eles têm que ter uma conta jurídica. Quando a gente abre a empresa, a gente tem parceria lá com o banco. A gente abre a empresa, eu já mando para o cara o link para ele abrir a conta jurídica. A gente tem, além de contabilidade, tem a parceria com o banco, tem certificado digital, você tem registro de marca, você tem uma série de coisas.
O cara ele vai, abre a empresa, abre uma conta jurídica. Ele tem a conta física dele lá. A gente orienta o cliente a fazer a separação dos bolsos, receber pela conta jurídica e, uma vez ao mês, ele vai deixar programado um Pix automático no valor de um salário mínimo, porque ele é MEI, a gente está falando de MEI. Mas isso funciona também para a empresa Simples Nacional, tá bom? Ele vai fazer ali um Pix, uma transferência da conta jurídica para a conta física, né, no valor de um salário mínimo, porque é um salário mínimo que o MEI contribui para o INSS, então é esse o valor. E vai mencionar ali na descrição da operação Prolabore. Pronto, está caracterizado para a Receita Federal, para a fiscalização, que o Prolabore foi pago. Foi feito todo mês. Feito. Todo ali, dia. Ó, tem a transferência da conta jurídica para a conta do cara. O Prolabore está pago. Então a Receita Federal vai tributar o cara sobre o quê? Sobre o Prolabore, sobre um salário mínimo. Não vai pagar imposto de renda. Tá certo? Agora, e o restante? O cara não pode utilizar o dinheiro? Sim, ele vai fazer as transferências ali. Aquilo é lucro. Lucro não é tributável. Então ele vai acabar não pagando imposto de renda sobre aquilo que ele transferiu da empresa para ele como lucros. Por quê? Porque o Prolabore ele já fez. Tá certo? E assim ele evita de pagar. Por isso que a importância de ter o contador mesmo MEI. Porque você acaba economizando. Você não está gastando em ter um contador. Você está economizando imposto que você não precisava pagar e acaba pagando. Às vezes você deixa de pagar o contador um valor que é baixo, razoavelmente baixo, para lá no final você paga uma multa absurda por causa disso. Exatamente. Aí. Em cima disso aí, Edivaldo, surgiu outra dúvida. Tem aquele profissional que ele vai abrir o MEI para formalizar o negócio dele, mas ele já tem uma vida estável. Sim. Ele não precisa de Prolabore. Tem algum problema? Não, mas deve-se fazer. Deve-se fazer? Deve-se fazer, porque ele recolhe o INSS sobre um salário mínimo do MEI, mesmo que ele tenha outros recolhimentos também, ele é obrigado a pagar aqueles R$80. É condição para estar no MEI, certo? Então ele faz aquela transferência daquele Prolabore para justamente caracterizar, e em cima desse valor é aquela contribuição de INSS. Faça, né? E aí, assim, não é só isso, tá? Além disso, você tem que fazer o quê? Lembra que eu comentei que os valores que entraram no MEI misturam no imposto de renda? Sim, sim. Né? Com o cara? E o que ele precisa fazer? O livro caixa. O contador vai fazer o livro caixa. Por quê? Ali no livro caixa, você vai ter todas as suas receitas e todas as suas despesas relacionadas ao trabalho. Então, para continuar no segmento lá do pedreiro, por exemplo, ele tem ali um ajudante que ele paga, ele tem ali ferramentas que ele compra, despesa com deslocamento, combustível, refeição. Tudo isso são despesas relativas ao trabalho, certo? Importantes para que o trabalho aconteça. Então, todas essas despesas, ele pode relacionar ali no livro caixa para que ele faça o abatimento dessas despesas sobre os rendimentos dele e apure o que foi de lucro efetivamente. Para que ele jogue para a declaração de imposto de renda dele apenas aquilo que realmente ficou no bolso dele. Entende? E não o montante todo. O cara joga o valor na conta dele, compra tudo no CPF, imposto de renda pra caramba. Pra cima. O que a maioria faz isso. É todo mundo. Meu Jesus Cristo. Cara, outra complexo, coisa, Uber. O Uber. O Uber, cara, é uma coisa assim que eu tenho pra mim que a Receita Federal não foi atrás ainda, porque se ela for atrás, ela vai acabar com todo mundo. Entendeu? Verdade. Mas os recebimentos de Uber têm a forma certa de declarar. E todo Uber, ele precisa fazer a declaração de imposto de renda. A informação já foi entregue. Estou falando Uber aqui, a marca do Uber, né? Mas tem a 99, tem outros. Todos eles. Todos eles. As empresas já informaram para a Receita Federal dos rendimentos que foram entregues. E esses rendimentos são rendimentos tributáveis. É rendimento de trabalho, é como o seu salário. Sim. Então, a pessoa precisa, o motorista de aplicativo, precisa fazer a declaração de imposto de renda, sim. Né? Tem que fazer, não é obrigatório ser feito, porque o rendimento dele está acima do limite que isenta ele de declarar. Edivaldo, outra coisa também. Hoje, quando a gente fala do MEI, a gente está falando daquele cara que às vezes ele não tem estrutura, às vezes ele não tem conhecimento, às vezes até mesmo com tecnologia. Sim.
fazer o controle naquela planilhinha de Excel e mandar no final do mês para o contador? Ou ele tem um site onde é que ele entra, ele pode estar lançando? Como é que funciona isso aí? Então, vai depender muito do cliente, né? Como você falou, tem alguns clientes que, cara, não adianta mandar uma planilha de Excel pro cara que ele não vai saber preencher, entendeu? Mas a coisa não é tão complicada. O cara pode me fazer um relatório no caderno e me entregar. O que precisa é ter o controle. Eu costumo dizer que o melhor sistema que tem é aquele que funciona para você. Sim. Então, se funciona, se você consegue ter o controle das informações ali, não importa se você está fazendo no caderno ou num ERP super sofisticado. O importante é você ter controle da informação, né? E é o que muitas vezes não acontece. A pessoa, por não ter uma ferramenta tecnológica, acaba não controlando nada e não precisa. Eu vou dar até um alerta aí. Grandes escritórios de contabilidade super tecnológico estão deixando de ganhar esses carinhas por causa disso. O cara, eu quero ser... Quando ele entra no sistema, ele começa a falar... Não consegue fazer. Começa a falar que inteligência artificial, o cara nem sabe por... Esses dias aconteceu isso aí com um aluno próximo. Ele falou, pô, professor, eu inclusive foi até eu que indiquei esse escritório, né? O aluno começou a entrar lá e ver aquelas conversas automáticas de chatbot lá do WhatsApp e falou, professor, eu não sei nem por onde eu vou. Não é todo mundo que está habituado. Perguntando, não está me respondendo. Eu falei, calma, eu já sei o que é. Justamente essa situação. Exatamente. Porque muita gente, pessoal, ele é bom naquilo que ele faz. Ele é o pedreiro, ele é bom de pedreiro, mas lá na planilha do Excel, às vezes, no próprio celular, a pessoa não tem tanta habilidade com tecnologia. Sim. Isso acontece muito, tá, Marcos? E é algo que eu, pessoalmente, considero bastante isso, tá? Se você entrar lá no nosso site, lá, meunovocontador.com, uma das coisas que está lá no nosso institucional é um compromisso que eu tenho. Que quando eu criei o Meu Novo Contador, 2022, lá pós-pandemia, que a gente começou a criar esse negócio, foi voltado para atender esse pessoal. Atender o MEI, o prestador de serviço, essa galera que você precisa pegar na mão para ajudar a fazer, tá? Eu entendo muito bem isso, pela minha vivência no Sebrae, a gente entende falar a língua desse pessoal. Sim. Tá? E eu falo, eles não têm obrigação de entender de tudo. Eles têm que saber fazer bem o trabalho dele. Informação que você entende. Mas ele tem a obrigação de buscar informação. Né? Porém, é assim, ele vai ficar num vácuo ali de falta de informação, porque quando você começa, eu sou super a favor da tecnologia, tá? A gente tem inúmeros sistemas rodando, isso é muito bom para produtividade nossa, mas o atendimento na ponta... Isso, olho no olho. Isso tem que ser feito, meu conceito, tá bom? Isso tem que ser feito de forma humanizada. Pelo menos, principalmente para esse público, tá? Sim. Então, é um compromisso que está no nosso site, que quando eu criei o Meu Novo Contador, lá tá, você nunca vai ser atendido por um robô. Muito bom, viu? Isso me dá um trabalho que você não tem ideia. Eu sei. Porque assim, o meu cliente, ele tem o meu WhatsApp. Poxa, que interessante. Ele fala comigo, entendeu? Então, eu preciso muitas vezes delegar processos operacionais para que eu possa continuar estar aqui conversando lá com a dona Maria, com o seu José Pedreiro, com a dona Tereza que faz bolo. Eu tô lá atendendo a pessoa e a pessoa quer falar comigo. Ela não quer falar com um robô, ela não quer entrar lá num perguntas e respostas para procurar o que ela precisa saber ali. Não, ela quer conversar com a comigo. Pessoa em si. Isso aí, o Edivaldo, é um diferencial que chama muita atenção. Enquanto todo mundo está correndo para ser super tecnológico... Eu estou na contramão disso. Cara, você está fazendo um negócio muito interessante. Mas assim, não é que eu seja contra e nada disso. Mas é perfil de cliente. É perfil de cliente e mercado. E é a estratégia de cada um. Sim. É assim, a gente... tem tecnologia. Se não tiver tecnologia, também a gente não consegue fazer, tá bom? É um volume insano de informação, de obrigações que a gente tem diariamente, que se você não aplica a tecnologia, não tem como. Mas esse atendimento humanizado, enquanto eu conseguir e eu aguentar... Cara, é muito interessante. Isso vai ser feito ainda dessa forma, sabe? De eu poder atender... Eu terceirizo outras operações para eu poder estar aqui batendo esse papo com você,
chamar o cliente lá para o escritório para tomar um café, ele vir, eu estar acessível para ele, eu estar à disposição dele, é algo que eu prezo muito. Nossa, muito bacana. Para você que é nosso ouvinte aí, ó, aluno meu, ex-aluno meu, que vocês que fazem muitas perguntas referente a esse assunto que o Edivaldo acabou de falar aí, pessoal, super dica aí, ó. Meu Novo Contador? Meunovocontador.com. É o site? O site é meunovocontador.com. No final quando vocês assistirem esse podcast aí, pessoal, vai lá na descrição do vídeo, eu vou deixar lá todos os contatos aí do professor Edivaldo, tá? Ele é professor também, não comentou, mas ele é professor também, a gente trabalhou um bom tempo junto, tá? Mas é muito interessante, Edivaldo. Ô Edivaldo, saindo um pouquinho fora disso aí, tornando um pouquinho mais complexo. Cara, IBS e CBS, o que é isso? Reforma tributária, o assunto do momento, né? O que é isso? Rapaz... Apesar do tanto que eu já estudei sobre isso, eu entendi algumas coisas, mas não consegui ainda. Assim, especificamente, IBS e CBS são impostos e contribuições novas que foram criados a partir da reforma tributária, que vem para... de linhas gerais, tá? Vou explicar aqui, tentar não ser técnico, né, para que todo mundo possa entender o que a gente está falando. Ela vem para substituir outros impostos, tá? Então, o IBS é imposto sobre bens e serviços e o CBS é contribuição sobre bens e serviços. Não é a mesma coisa? Existe, conceitualmente, existe uma diferença entre imposto e contribuição. Tá? Impostos, eles são destinados ao cofre público, ao cofre do governo, para entrar lá no bolo e o governo fazer com ele aquilo que ele faz. As contribuições, por outro lado, elas são criadas através de lei que destina aquilo para um bem específico. Tá? Então, uma contribuição que tem contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL. As empresas pagam esses valores sobre o lucro que elas têm, né? Essa contribuição social, ela é destinada para fins sociais, né? O PIS lá, né? Então, essa é a diferença entre imposto e contribuição. Contribuição tem finalidade específica. Imposto tem finalidade arrecadatória. Entra para o bolo e aí vai lá para ser utilizado de qualquer forma. Então, essa é de por que tem IBS e CBS? Porque tem uma parte são contribuições, outra parte são impostos. Bom, entendido esse conceito, né? O IBS e o CBS, ele vem substituir outros impostos que existem hoje, né? Que são parte do IPI, Imposto de Produção Industrial, né? E ele vai substituir o PIS e COFINS, que são contribuições, e o ISS e o ICMS, que são os impostos sobre o consumo. Então, o ISS é o imposto sobre as empresas de serviço, e o ICMS é o imposto sobre as empresas comerciais, sobre venda e compra, né? Comércio em geral. Então, ICMS, que são impostos estaduais, é o estado que gerencia esse imposto. O ISS, que é o imposto sobre serviço, que quem gerencia é o município. E o PIS e o COFINS, e uma parte do IPI, serão substituídos pelo IBS e pela CBS. Então, basicamente é isso. Ela tem lá toda a sua norma, toda a lei que rege o IBS e CBS com as suas regras, mas ela vai substituir esses outros impostos, esses 5 impostos que eu te falei. Quais dos impostos que tem hoje que não serão substituídos? Os impostos sobre o lucro, que é o imposto de renda e a CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Esses dois vão continuar tendo. Agora os demais serão substituídos por esses outros dois. Isso aí vai aparecer quando a gente faz aquelas compras na farmácia, no açougue, todos aqueles impostos vai aparecer na nota. Só esses dois agora. Sim, exato. Vai ter uma mudança de conceito, inclusive no cálculo do imposto, né? Por exemplo, os impostos hoje são o que a gente chama de por dentro, ou seja, do preço que você pagou, ali já está embutido o imposto, certo. É o imposto por dentro, que se chama. O IBS e CBS vai ser o imposto por fora,
Ou seja, você vai ter o preço do imposto, o preço do produto, mais o imposto, valor total. Como é no sistema americano hoje nos Estados Unidos. Você tem lá o preço, assim você tem o imposto e você tem o valor total que você vai pagar por aquilo. Isso aí vai dar uma dor de cabeça. Vai, mas assim, é bom porque traz um pouco mais de transparência. Sim. A pessoa vai saber daquilo que ela paga, quanto que é de imposto que ela está pagando. Quanto que ela está pagando pelo material e quanto que é de imposto, né? Então isso vai ser bom para as pessoas saberem. A galera vai levar um susto na hora que ela for tomar um refrigerante, pegando a notinha e pegar uma latinha de cerveja. O problema... Ou aquela cachaçinha lá que tem um imposto meio salgadinho. Acho que eles vão levar um susto assim, aí. Eu vou falar aqui, algum contador, advogado tributarista que estiver assistindo, vai falar, pô, ele tá falando, mas assim... Eu estou falando de forma simplificada para que todo mundo entenda. Aquela linguagem todo mundo entenda. Né? Tem uma série de dispositivos ali que vai mudar totalmente isso que eu estou falando, que eu vou falar agora, tá? Mas estou falando em linhas gerais. Tá? Então, assim, ó, hoje uma empresa do lucro presumido, a empresa lá que você tem do lucro presumido e tal, se você pegar todos os impostos que você paga, PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, blá, blá, pegou tudo ali, em cima do que você faturou, você vai pagar em torno de 13,5%, 15%, para ficar fácil de fazer a conta. 15%. Tudo bem? Beleza. O IBS e o CBS vai gerar em torno de 26% a 28%. Nossa. Cara, vai quebrar muito o CNPJ, hein? Aí vamos pro detalhe, porque o cara ele não tem giro de caixa muitas das vezes para segurar esses trancos. Olha, quando tiver completamente, você falou de caixa, né? Tem um impacto gigantesco aí. Absurdo. Quando isso estiver totalmente implementado, que vai ser aí 2033, então isso vai ser implementado gradual, aos poucos. Caso, gradual, É bom e é ruim, né? É bom porque o governo vai colocando isso aos poucos em você, né? Mas é ruim porque também você tem que trabalhar com os dois sistemas ao mesmo tempo. Nossa. Hoje a gente contador, né? A gente já trabalha pra caramba pra fazer um sistema rodar. A gente vai ter que trabalhar simultaneamente os dois sistemas até que seja implementado totalmente. Então vai ser, cara, um período muito complicado para esse lado de contabilidade, porque vai duplicar o trabalho, que já não é pouco, né? E a gente vai ter que ter controles aí. Mas o que eu ia comentar é sobre essa questão do aumento da carga tributária. O discurso do governo é que não haverá aumento real. As empresas não vão pagar mais impostos do que elas já pagam hoje. A questão aí está na sistemática, tá? Você pega lá a empresa do lucro presumido, é fácil você fazer a conta. Você sabe que você faturou 100 mil, você vai pagar 15 mil de imposto. É 15% em cima do que você faturou ali. De novo, regras gerais, né? Linhas gerais que eu tô falando. Beleza. No IBS-CBS, ele vai funcionar com um sistema de compensação de imposto. Então, como que funciona? Pega o celular aqui. Você tem lá o fabricante, você tem o distribuidor, você tem o atacadista, você tem o varejista e você tem o consumidor final. Isso. Você tem toda essa cadeia, ok? Quando o fabricante vende para o atacadista, distribuidor, por exemplo, ele vai pagar ali o IBS-CBS, certo? O distribuidor vai receber esse IBS-CBS como crédito e ele vai pagar na saída o IBS-CBS dele, menos compensando o crédito que ele recebeu. Então, o imposto da cadeia vem acompanhando a mercadoria. Entendeu? Entendi. Então, por que não vai ter aumento real de imposto? Porque eu vou ter esses créditos. E agora, tudo vai dar crédito. Então, por exemplo... Vai incentivar cada vez mais as pessoas a exigir um documento fiscal em tudo que eles fazem. Acabou venda sem documento fiscal. Então, um jeitinho brasileiro aí, pessoal. Assim, se tem um negócio que merece... Cara, merece admiração e palmas, é a Receita Federal. Os caras são espetaculares. Os caras amarram de um jeito que não tem como. Não tem como. Seguinte. E na realidade tem que ser assim, né? É lógico que tem que ser assim. Mas assim, tá amarrando de um jeito que não tem mais. Empresa do Simples Nacional.
não quero ser profeta do apocalipse aqui não, mas é assim, o Simples Nacional, a tendência é diminuir muito o Simples Nacional. E hoje 98% das empresas do Brasil são empresas do Simples Nacional. Né? Por que o Simples Nacional tende a diminuir muito? Né? Exceto aquele cara que é Simples Nacional e vende para o consumidor final, ele tá tudo bem. Por quê? Ele não precisa dar crédito para ninguém. O consumidor final não vai receber crédito, não faz a menor diferença para ele. Mas lembra que eu falei aqui na cadeia? Esse aqui vende para ele e passa o crédito. Esse vende para o outro, passa o crédito. Vende para o outro, passa o crédito. Assim como é hoje no ICMS. A empresa do Simples Nacional não transfere crédito. Logo, eu sou um comerciante, você é um fornecedor meu. Eu preciso comprar mercadoria e preciso de um crédito para eu abater. Se eu não tiver crédito, quanto que eu vou pagar no final na minha venda? 28%. Eu vou morrer com o imposto sozinho lá, dos 28, 26%. Certo? Para eu diminuir esse imposto, eu preciso de quê? De crédito. Quanto mais crédito, melhor. Então, se você é uma empresa do Simples Nacional e não dá crédito, eu não vou querer comprar de você. Então, não é que o governo está extinguindo o Simples Nacional. O mercado vai fazer... A estrutura ela foi montada de uma forma que o Simples, em determinadas situações, não vai ser mais viável. Não vai ser viável porque ele não fornece o crédito. E aí vai perder mercado. Ele vai se ver obrigado... Ele pode ser simples, mas ele vai se ver obrigado a mudar de regime tributário porque o mercado vai acabar exigindo isso. Mas foi criado uma nova modalidade dentro do Simples, que é um sistema híbrido, onde você continua Simples Nacional, mas você transfere crédito de IBS-CBS. Tá. Precisaria ser criado mesmo, porque não, isso aí já está criado. Já está criado, só que ainda não está rolando. Porém, vai ter que ser um negócio meio termômetro. Você vai precisar sentir como que vai ser o seu mercado. O que você vai orientar os seus clientes? Hoje em dia a gente está orientando os clientes, calma e vamos observar, entende? Esse ano, por exemplo, já está em vigor a reforma tributária e tal, mas houve poucas, para não dizer nenhuma, mudança para as empresas do Simples. Ela só tem que fazer a informação do IBS-CBS ali na nota fiscal, mas não gera imposto, pagamento de nada. Pronto. É só para o cara ir acostumando ali com os termos e que vai ter alguma coisa. Porém, a partir do ano que vem, nos próximos anos, já vai começar essa questão de recolhimento. Aí a empresa do Simples vai poder mudar de regime no meio do ano. Então, não vai ser só lá em janeiro. Vai poder fazer uma opção também 2 vezes por ano de troca de regime. Tem muita coisa para vir. E, como a gente está acostumado, muitas coisas ainda vão mudar. Vai mudar muita coisa. Então não adianta também... Edivaldo, e quando a gente fala nessa questão do Simples Nacional, é o seguinte, tem empresas que ela tem uma margem de lucro muito grande. Tá. E tem empresas que têm uma margem de lucro muito pequena, mas o faturamento é lá em cima. Sim. Ele tem um custo alto, o faturamento, elas por ela. E tem empresas que têm o faturamento alto e a margem de lucro é muito grande. Certo. E nessas situações, como é que fica? Normal. Continua como sempre é, né? O que muitas pessoas acham injusto no sistema poxa, mas o cara me tributa pelo faturamento bruto e eu tive tudo isso aqui de despesa, não me sobrou nem esse dinheiro do imposto aí. Que como a margem do cara é muito estrangulada, muito apertada, ele vende pra caramba, mas o custo dele é muito alto, né? E o tributo não considera esse custo, considera apenas a receita bruta que ele teve. Você paga o imposto em cima do total das vendas, independente do teu custo ou não. Muitos empresários sofrem com isso e acham o sistema injusto por não considerar essa questão. Às vezes o imposto que ele paga é muito maior do que o lucro que o cara tem. E já vi algumas situações que às vezes o cara estrangular o caixa para poder cobrir imposto. A solução para isso é você mudar de regime e ir para o lucro real. Por quê? No lucro real, pelo menos sobre os impostos inerentes ao lucro, você tem essa questão do abatimento, né, das despesas e tal. Mas o lucro real também é outra forma de tributação, mais elevada,
Então, tudo é uma questão de fazer conta para ver o que Dados. compensa ou não. E quem faz isso? O contador. Uma das últimas aí, para a gente fechar esse assunto, essa questão do IBS e o CBS, ela começou agora em 2027, 2026, 26, né? Já Pra está valer, sim. valendo. Uhum. E ela finaliza quando? Então, ela não finaliza, vai ser o Sempre sistema... ajustando. vai ser o sistema daqui para frente, vai ser esse. Mas ele termina a implementação em 2033. Né? Vai funcionar de uma forma meio escalonada, assim, por exemplo, a partir do ano que vem. Você fica 90% no sistema antigo e começa a pagar 10% aqui no sistema novo. No outro ano, 80-20, 70-30. Entendi. E você vai escalonando até que você Zera finaliza aqui e implementa totalmente. A outra pergunta referente a serviços prestados e compras de produtos internacionais. Cara, prestador de serviço é quem mais vai sofrer impacto com a questão da reforma tributária, tá? Em geral, prestador de serviço é onde a bomba vai estourar ali. Mais vai doer. Porque no setor industrial e comércio, você tem muito essa questão das despesas, de compras, de coisas que você faz e que pode te gerar crédito. Isso. Agora, um prestador de serviço, por exemplo, ele muitas vezes não tem de onde tirar esses créditos. Vou te dar um exemplo. Sistema de pejotização. Isso que eu ia te Vamos perguntar. pegar um exemplo. Você tem uma escola, essa escola contrata os professores como Tudo PJ. Perfeito? Esse professor, ele ganha lá R$5.000 para dar essas aulas, certo? É o salário dele, de fato, na verdade. Só que, ao invés dele ser CLT, ele vai dar uma nota fiscal de R$5.000 e vai receber os R$5.000, Isso. certo? Ótimo, beleza. Quanto que ele paga de imposto hoje? Se ele é Simples Nacional, 6%. Isso, 6%. Por exemplo, 6%. Ele paga lá de imposto, 6%, ok? No IBS-CBS você vai pagar quanto? 28%. Meu Jesus. E agora, para ele, viu, PJs? ele não pagar 28%, o que ele precisa ter? Créditos, não é? Mas de onde ele vai tirar crédito? Ele só presta serviço ali. Ele não tem compra de material, ele não tem nada que ele possa utilizar de crédito para essa prestação de serviço. Então, ele vai morrer com os 28% lá. Vai pagar o imposto integral. Muito entendeu? Bom. Então, para os prestadores de serviço, realmente, a reforma tributária não é uma boa novidade, né? Vai acabar ali, com o tempo, as coisas se ajustando, os prestadores de serviço vão acabar aguentando um peso maior, tal, e o mercado vai se ajustar, mas realmente o impacto sobre os prestadores de serviço será bem mais alto. No geral, quando a gente olha num todo aí essa questão dessa mudança, vai ter impacto direto no custo do produto final e no preço do serviço, não vai? Não é para ter, mas agora falando minha perspectiva pessoal, baseado na minha experiência, baseado no que eu vejo, como as empresas gerem os negócios, como os empresários estão totalmente despreparados nessa área, sempre estiveram e continuam, tá? Pensando nisso, eu vejo assim, Marcos, tomara que eu esteja errado, mas eu vejo um cenário de hiperinflação aí para frente. Tem essa falsa sensação também. Eu vejo isso, tá? Por que eu vejo isso? Porque assim, entrou o IBS-CBS, o cara vai ter que ter um nível de controle absurdo, para ele poder ficar sustentável. O cara que é grande, não. O cara que é grande é grande, ele já tem estrutura, ele já tem... Então, quem vai ditar o preço? Os grandes. Sim. Os grandes. Só que até isso acontecer, esse cara pequenininho aqui, ele não tem toda essa estrutura de planejamento tributário, nem tem como ter, tá? Nem tem como ter. Não adianta o escritório falar que a gente é consultivo e a gente vai fazer isso para os clientes. Cara, não vai acontecer. Você não tem... É humanamente impossível você fazer isso aí para todo mundo. Na boa, vai ser feito para quem puder pagar. Isso é um trabalho de especialização, entendeu? Não é para todo mundo. Infelizmente, essa é a realidade. O que o cara vai fazer? Qual que é a primeira saída do cara?
Ah, quanto é que eu vou ter que pagar de imposto? 28? Tome 28 em cima do preço. É isso que eu ia pensar. É simples, entendeu? O que é mais pedreiro fácil? lá que cobra R$150 na diária dele, a hora que ele for ver que ele vai pagar 28, 30% a mais, ele fala Ele assim, vai meu pôr dia no preço 200. e acabou. É. E pronto. É isso que eu ia te imaginar. Por isso que eu tô dizendo, vai ter um cenário, pelo menos temporariamente, de uma inflação disparada de preços, sabe? Porque é muito mais fácil pro cara repassar isso no preço pro consumidor do que ele ajustar a empresa inteira para poder fazer a coisa funcionar. Agora, o grande, ele vai ter toda essa estrutura, então ele não vai precisar praticar aquele preço exorbitante. Logo, o pequeno vai perder competitividade e o mercado vai se basear pelo preço do grande. Vai se ajustando. Mas até isso acontecer, um monte de gente quebrou. É verdade. Rivaldo, cara, a nossa conversa tá maravilhosa. Vai ter, como eu te falei, dá para fazer uma meia dúzia de podcast nesse viu? assunto. E outra coisa, se vocês tiverem mais dúvidas referente a esses assuntos aí, pessoal, esse é o nosso primeiro podcast, tá? Vai lá nos comentários, deixa as dúvidas que você tem. O Edivaldo ele vai acompanhar os comentários, tá? E dependendo da situação, dependendo dos questionamentos que vocês fizerem lá, nós fazemos outro episódio aqui, trazemos as dúvidas de vocês. Isso, boa ideia. Pra gente responder todas. A gente faz sim, claro. Edivaldo, chegando no final, deixa os seus contatos aí, a sua empresa, o seu escritório de contabilidade, e você aí que precisa abrir o seu negócio, formalizar o seu negócio. Você que tem sonhos, que é um sonhador, quer ir lá bater um papo, quer saber como funciona. Você tem um CNPJ lá, não tem ideia se ele tá bom, se não tá. Precisa regularizar. Faz alguns anos que você não vê o que aconteceu com ele. Procura Faz Edivaldo. uma consulta lá com a gente. Pode deixar, por favor. Legal. Nosso Instagram é _meu-novo-contador. Tá? Nosso site é meunovocontador.com. E lá você vai encontrar o nosso contato, conseguir falar com a gente. Vai encontrar nosso telefone lá e pode chamar a gente no WhatsApp também, ou pelo Instagram. A gente vai dar o atendimento e tirar as dúvidas aí do pessoal. Tá em Guarulhos, né? Guarulhos, o escritório fica em Guarulhos, mas a gente atende o Brasil inteiro. Maravilha. A gente tem cliente de todo que é lugar aí. Show de bola. Edivaldo, a gente faz algumas perguntinhas no final. Legal. Para você, o que é conhecimento? Conhecimento? Isso. Putz, cara, conhecimento salva. Conhecimento salva. Conhecimento foi o que me salvou. Conhecimento foi o que mudou a minha história. Quando eu resolvi buscar conhecimento. E conhecimento é algo que liberta as pessoas. Coloca as pessoas em outro patamar. Coloca, cara. Conhecimento muda as vidas das pessoas. O que irrita o Edivaldo? O que me irrita? Um bocado de coisa, cara. Mas tem umas que é mais chatas. A receita, a senha do Gov. A senha do Gov, com certeza, é o que mais me irrita. O que o Edivaldo pretende realizar que não realizou ainda? Um sonho. Eu quero viajar bastante agora, cara. Que maravilha. A gente já correu muito atrás das coisas e tal. O tempo vai passando, né? O tempo vai passando e nem percebe. A gente vai querendo viver experiências aí. Então, acho que agora a gente tá nesse momento de viajar um pouco. Nessa brincadeira, a gente se conheceu em 2013, né? Rapaz, faz tudo isso. Parece que foi ontem. 2013 já se vão 10 anos. A gente dando aula no Senai lá de Terra Preta. Mariporã. Edivaldo, cara. É isso? É isso mesmo. Obrigado. Valeu, Deus te abençoe. Sucesso lá. Tudo de bom. E estamos aí. Legal. Valeu. Prontinho, moça?